Muito bem, estamos começando a segunda noite, ou vamos dizer o segundo dia, porque o meu horário não vai ser tão fixo assim. Talvez eu faça algumas vezes pela manhã, à tarde, mesmo de madrugada. Vamos chamar de segundo dia de leituras comentadas dos sonetos de Luís Vaz de Camões, em que eu estou utilizando a edição da lírica completa de Camões, organizada pela professora Maria de Lourdes Saraiva. Esse vídeo, a intenção dele é ser publicado no YouTube para acesso por quem quiser, mas ao mesmo tempo em que eu estou gravando esse vídeo, eu estou mandando áudios para o meu grupo do Telegram e as pessoas vão ouvir em tempo real praticamente aquilo que eu falar nesse vídeo. Em seguida eu vou terminar de editar o vídeo e fazer o upload dele no YouTube, mas quem está no grupo do Telegram recebe o conteúdo em áudios. De vez em quando pode aparecer nos vídeos eu fazendo um cortezinho aqui para que os áudios não fiquem muito longos e fiquem áudios de 40, 50 minutos impossível de acompanhar. Então vou fazer cortezinhos no envio dos áudios, por exemplo, como esse aqui agora, faço um envio e começo a gravar. Para que o pessoal que está no Telegram e que porventura prefira ouvir com fone de ouvido, de repente no deslocamento, indo para algum lugar, e quem preferir assistir o vídeo também vai estar disponível no YouTube daqui a pouquinho. Se você está vendo esse vídeo no YouTube é porque está disponível, obviamente. Sem mais delongas, eu queria hoje fazer algumas outras poucas explicações básicas para aqueles que, porventura, necessitem absorver alguns conceitos, mas isso vai ser feito de uma forma bem... Vou tentar não me alongar demais, porque quem quiser tem a internet inteira para isso. A função aqui não é ser uma aula que ensine para você do básico ao mais avançado, mas é claro que eu não quero deixar ninguém para trás porque perdeu um conceito, porque ainda não entendeu alguma coisa. Então hoje pode ser que seja um pouquinho penoso para quem já sabe. Eu vou ensinar um pouquinho sobre a natureza do soneto, não vou me estender sobre a história do soneto porque não faz sentido, mas a gente vai entrar um pouquinho mais nesse tema, tendo falado ontem, quem está no grupo do Telegram ouviu, tendo falado ontem sobre ritmo e métrica. Todos esses temas vão retornar nos próximos vídeos, a gente nunca vai ficar livre de falar sobre ritmo, métrica, sobre o contexto do autor, sobre história, sobre filosofia, tudo que ajuda, todo conhecimento que ajuda a leitura do soneto e facilita para o leitor uma melhor absorção do seu conteúdo, eu espero poder abordar de acordo com a ocasião. Sem mais delongas, então, o segundo soneto. Vocês vão reparar que, seguindo a convenção, eu sempre vou me referir aos sonetos nomeando-os pelo seu primeiro verso. Então, esse é um soneto que seria conhecido como Eu Cantarei de Amor Tão Docemente. Eu cantarei de amor tão docemente, por uns termos em si tão concertados, que 2000 acidentes namorados faça sentir ao peito que não sente. Farei que amor a todos avivente, tentando 1000 segredos delicados, brandas iras, suspiros magoados, temerosa ousadia e pena ausente. Também, senhora, do desprezo honesto de vossa vista branda e rigorosa, contentar-me-ei dizendo a menos parte. Porém, para cantar de vosso gesto a composição alta e milagrosa, aqui falta saber, engenho e arte. Bem, como ontem e como todos os dias, eu preparei para envio no nosso grupo do Telegram uma reordenação dos versos e dos termos do poema, tentando ficar o mais próximo possível dele, mas permitindo que essa leitura seja facilitada por aqueles que não têm uma familiaridade maior com as inversões de que o poeta, por vezes, necessita para casar os termos e seguir as rimas e manter a métrica do seu poema. Então, vamos receber daqui a pouquinho essa reordenação que eu vou ler aqui nesse momento. E do modo como eu reordenei, ficou assim. Eu cantarei de amor tão docemente, por uns termos tão concertados em si, que faça sentir ao peito que não sente 2000 acidentes namorados.
Farei que amor a todos avivente, pintando mil segredos delicados, brandas iras, suspiros magoados, temerosa ousadia e pena ausente. Curiosamente, o segundo quarteto permaneceu tal qual foi escrito pelo autor. Também, senhora, do desprezo honesto... eu errei. Também contentar-me-eis, senhora, dizendo a menor parte do desprezo honesto de vossa vista branda e rigorosa. Porém, para cantar de vosso gesto a composição alta e milagrosa, aqui falta saber, engenho e arte. Aqui a reordenação não nos ajuda tanto se nós não compreendermos certas coisas que, enfim, são questões puramente vocabulárias. E vocabulário, como todos sabem, quem não sabe pode ficar bem tranquilo, que eu digo com toda tranquilidade, vocabulário é costume, vocabulário é familiaridade, vocabulário é exposição à linguagem. É isso, aliás, que a literatura é uma das melhores ofertas da literatura. Você vai se habituar a um vocabulário mais rico, mais amplo, e não apenas por conhecer palavras novas em si, mas por você conhecer um pouco mais da elasticidade da linguagem, você vai ganhar elasticidade nos seus conceitos e vai, por consequência, ter elementos para raciocinar melhor. Então vamos lá, primeiro ponto é que termos em si tão concertados parece uma coisa sem sentido, porque se você não souber ou não lembrar que concertados aqui significa harmonioso. Como concerto mesmo musical. Você bota concerto é pôr junto, fazer andar junto, em paralelo, duas coisas andando bem, fluindo bem. Elas combinam entre si. Então, termos concertados são termos que combinam bem entre si, termos que vão juntos harmoniosamente. Que 2000 acidentes namorados. Acidente, no português falado na época de Camões, e ainda no de hoje, tá? Porque é a diferença, talvez, entre um vocabulário corrente e um jargão. Acidente significa as manifestações das características exteriores dos seres. Um exemplo simples que eu vou dar aqui é o seguinte. Na missa católica, é dito que o pão e o vinho se transubstanciam no corpo e no sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, transubstanciam porque há uma mudança de substância. Cessa de existir a substância do pão, dando lugar à substância do corpo de Nosso Senhor. Cessa de existir a substância do vinho, dando lugar à substância do sangue de Nosso Senhor. Mas não cessam de existir as aparências externas, ou seja, o sabor, a aparência mesmo visual, o peso, a sensação tátil que pode provocar, a posição, tudo são acidentes da matéria. Na física aristotélica, são acidentes da matéria. E esses acidentes são mantidos. O que são então os acidentes? De uma forma fácil de entender para quem não estiver familiarizado, os acidentes são as aparências exteriores, são as manifestações exteriores da aparência. Assim como eu não sou a aparência que vocês estão vendo, o que vocês estão vendo é a captação da minha aparência por um aparato registrador de imagens e a posterior reordenação dos dados gerados por esse aparato captador de imagens em pixels acesos na tela do seu dispositivo, do seu celular, do seu computador. Dessa mesma forma, acidentes, então, são aparências. Então, ele quer dizer, 2000 acidentes namorados fazem sentir ao peito que não sente, ou seja, ele está afirmando o que nesse primeiro quarteto, nessa primeira estrofe, que é o primeiro quarteto? Que o canto de amor dele será tão perfeitamente executado, tão docemente cantado, usando termos tão harmoniosos, que o peito que não sente, ou seja, o peito privado de sentimento, o peito privado de amor, que este peito, eu acabei talvez não enviando um trecho aqui pelo Telegram, este peito que não sente, sentirá. Ele fará sentir ao peito que não sente manifestações namoradas, as manifestações apaixonadas, manifestações enamoradas, manifestações dos sentimentos que normalmente acompanham o amor
conforme entendido pela poesia renascentista. Farei que amor a todos há vivente. É um verso fácil de entender. Pintando-me os segredos delicados, brandas iras, suspiros magoados, temerosa ousadia e pena ausente. Pena ausente significa saudade, no contexto, tá? Ou seja, ele vai dizer o seguinte: farei que amor a todos há vivente no sentido de faça sentir vivo, ou seja, farei que o amor movimente a todos. Vida é movimento. Ou seja, fará com que o amor mova a todos através do que ele pinta. Meus segredos delicados, brandas iras, suspiros magoados, temerosa ousadia e pena ausente, no caso, saudades. Pena de sofrimento, né? É interessante que Camões, nesse poema, nesse soneto, já começa a brincar com uns jogos de oposições que serão desenvolvidos em outros poemas, em outros sonetos, especialmente até no próximo. Eu passei aqui rapidinho, aquele que começa com: quando se vir com água o fogo arder e misturar com o dia a noite escura. Ele está brincando com as oposições, que é uma característica que vai se tornar, um pouco mais à frente, uma das características definidoras do Barroco. O jogo de oposições e praticamente a elevação do contraste a praticamente conflito. Mas a segunda estrofe, o segundo quarteto, é muito fácil de entender realmente. Na reordenação que eu fiz, eu não reordenei nada nesse quarteto porque é muito simples. É fácil realmente de entender, bem direto. Terceira estrofe, primeiro terceto. Também, senhora do desprezo honesto. Desprezo honesto é o seguinte: é uma característica do ideal de mulher renascentista, baseada em que a mulher não dê atenção, que a amada não dê atenção ao amante, ao amador. É considerado uma característica desejável na mulher amada. Reflete compostura, serenidade, tranquilidade dessa mulher. Então ele está se referindo a esse desprezo honesto, que é essa frieza dessa mulher, que não é um defeito, pelo contrário, é uma característica desejável para a amada. Então ele diz: de vossa vista branda e rigorosa, contentar-me-ei dizendo a menos parte do vosso desprezo honesto. Ele diz: falarei menos, senhora, do vosso desprezo honesto. Ou seja, não o conteúdo do meu canto, da minha poesia, não será tanto a vossa beleza, não será tanto as manifestações próprias do vosso ser, senhora amada. Por quê? Ele conclui: porém, para cantar de vosso gesto a composição alta e milagrosa, que significa, em linguagem mais direta, para cantar a perfeita harmonia, a perfeita beleza, composição no sentido de pôr junto, né? Colocar junto, ou seja, a harmonia que há entre as partes, a perfeita harmonia que há entre as partes do vosso gesto, ou seja, do vosso rosto. Ele está se referindo ao rosto dela, a face, literalmente a face, para cantar essa composição perfeita do vosso rosto, para cantar a beleza do seu rosto. Aqui, em mim, ou seja, para o poeta, falta conhecimento, saber, engenho e arte. Então ele está confessando uma ineficiência para cantar a beleza, a perfeição da sua amada no seu desprezo honesto, ou seja, na sua serenidade, na sua impassibilidade. Isso tendo dito antes, que cantará do amor com tanta doçura, ou seja, que ele é capaz de escrever um poema de amor com tanta perfeição que faça sentir emoções próprias do amor a quem não está apaixonado, quem não está namorado, mencionando os recursos técnicos de que ele dispõe. É um soneto bastante simples, né? Não tem muita complicação no entendimento do teor do soneto, não. A gente vai tentar não fazer sempre uma leitura exagerada nem sempre a gente vai ficar pensando muito na métrica, muito no ritmo. Nem todos os sonetos têm elementos rítmicos que chamam muita atenção para a avaliação. Vou fazer um envio aqui para o Telegram. E tomar o meu chazinho.
Mas isso, naturalmente, até na medida que nós formos nos conhecendo melhor, as pessoas que estão inscritas no meu canal do Telegram e eventualmente quem vier comentar nesses vídeos, a gente vai conversar num nível um pouco mais profundo, né? A gente vai saber melhor o que falar e o que calar. Muito bem. Como eu tinha falado logo no começo, eu queria dar uma definição direta do que seria um soneto. Eu não vou falar muito da origem do soneto aqui, não faz sentido entrar muito nesse âmbito, mas vamos pensar na poesia em si, na poesia como ela estava lá no século XVI, quando Camões nasceu e viveu. Camões nasceu em 1500 e não sei, não esqueci agora exatamente o ano, mas ele nasceu já dentro do... Na verdade não existe consenso sobre a data exata do nascimento de Camões, mas ele nasceu já dentro do século XVI, 1500 alguma coisa. Teve seus poemas líricos publicados pela primeira vez em 1595, participou das campanhas da Índia, foi ao Oriente, naufragou, conta a lenda que ele naufragou carregando consigo e salvando o manuscrito de Os Lusíadas. Então teve uma vida muitíssimo movimentada, Camões. E há evidências bastante razoáveis de que Camões tenha recebido uma educação muito esmerada, de que ele tenha recebido uma educação... A educação do século XVI era melhor do que a do século XXI, não há dúvida nenhuma, mas que ele tenha recebido uma educação esmerada até mesmo para o padrão da época. Tendo talvez estudado em Coimbra ou não. Pode ter recebido educação doméstica também, 100% doméstica. Não há registros da passagem de Camões por Coimbra, mas pode ter recebido. O fato é que, neste momento, século XVI, vinha-se chegando na poesia europeia de uma pequena revolução ocorrida inicialmente, a princípio, na Itália, em que as formas poéticas mais aceitas durante alguns séculos, oriundas da medievalidade, foram muito rapidamente substituídas por outras formas poéticas, e a mais célebre certamente é o soneto, a forma poética mais célebre que podemos dizer que surgiu nesse contexto e rapidamente substituiu as formas anteriormente mais difundidas, seja o soneto. O que é o soneto? Certamente o soneto é uma invenção italiana do século XII ou XIII, e o soneto desde pouco depois, cristalizou-se com Petrarca, ou melhor, cristalizou-se especialmente a partir de Petrarca, a noção de que o soneto, a definição de que um soneto é um poema de 14 versos. Um poema de 14 versos, principalmente para critério fim de Idade Média, começo de Idade Moderna, é um poema curto. Por isso o nome soneto, que significa literalmente sonzinho, diminutivo de som. O soneto, então, é uma forma poética que permite ao leitor uma leitura em 40 segundos, ou um pouco mais, pouco menos. Em 40 segundos você lê um soneto decentemente. Se você estiver familiarizado com a linguagem, ou se ele for numa linguagem que você... Quer dizer, se você estiver familiarizado, óbvio, mas se ele for numa linguagem coloquial ou coloquializada, você vai ler em 40 segundos e vai entender em 40 segundos. Se for um poema numa linguagem menos acessível, você vai precisar de mais tempo e vai precisar mergulhar naquilo ali. Mas é claro que a prática faz a perfeição e o costume faz a familiaridade. Você vai, aos poucos, né? A gente vai chegar ao fim da leitura desses sonetos de Camões, lendo os sonetos de Camões como se ele falasse a nossa língua do dia a dia. Isso eu posso garantir. No final, vamos ler sem nos preocuparmos com as inversões sintáticas, em parafrasear, com vocabulário, e simplesmente vamos entender perfeitamente bem pelo hábito, pelo costume. É um caminho, que é o significado exato do termo curso, embora eu não esteja chamando o que a gente está fazendo aqui de curso, né? É uma série de leituras comentadas em que eu divido com vocês, com muita alegria, alguma coisinha que
algumas pessoas já detectaram, principalmente na minha poesia, que é, graças a Deus, tem algumas pessoas muito boas que gostam. Bem, forma de digressão, perdão. O tema não sou eu, o tema é o Luiz Vaz de Camões. E o tema, no momento, é o soneto. Vamos lá, uma definição estrita. Cristalizou-se o soneto a partir de Petrarca, principalmente, como uma forma poética que tem 14 versos. Essa é a definição básica. Então, neste momento, o soneto era entendido perfeitamente como tendo 14 versos decassilábicos, ou o que posteriormente vai se chamar por um tempo de endecassílabos, por causa daquilo que eu expliquei ontem, que é por serem normalmente por serem paroxítonas, a maioria das palavras da língua portuguesa, a maioria de todos os poemas terminaria com palavras paroxítonas, e a última sílaba tônica sendo a 10ª, a última sílaba grafada seria a 11ª. De modo que eu nunca procurei, para ser honesto, mas eu não sei se tem algum poema, algum soneto do Camões, em que algum verso termine com oxítona. Talvez eu esteja fazendo uma pergunta de iniciante, mas eu nunca reparei se algum termina com oxítona. E pelo paroxítona, tenho certeza também, quase certeza que não. Mas a rigidez, como eu falava ontem, o grau de rigidez de uma definição de uma forma poética é dada pelo tratado que você tem na sua mão. Então, se você estiver com um tratadista Feliciano de Castilho, se você quiser concordar com ele, é com ele que você vai concordar. Se você quiser concordar depois com o Said Ali, você vai concordar com o Said Ali, ou com o Olavo Bilac, ou com o Glauco Matoso. Depende do tratado que você tem na mão. Então, para o leitor de poesia, essa é uma questão. Para o poeta, essa é uma outra questão. O poeta, depois do modernismo principalmente, e à medida que o tempo passa, ele faz as suas investigações estéticas, ele tem toda a liberdade para decidir quais são as regras do jogo que ele vai jogar, o que ele quer para ele, o que ele aceita para ele, o que ele recusa. Não é o caso do leitor. O leitor recebe o texto pronto e vai ler, vai tentar entender. E de novo voltamos para aquilo que a gente comentou ontem, né? É uma questão de dicionário versus linguagem. O dicionário nos diz qual é a forma certa de escrever uma palavra, mas as regras gramaticais nos dizem qual é a maneira correta de produzir o nosso discurso, mas no fim os manuais reproduzem aquilo que está na linguagem. A linguagem é viva e é feita pelos falantes. Então, que Deus nos dê bons falantes para a língua portuguesa, para que a língua portuguesa não piore, não decaia. Bem, bastante digressão, peço perdão. O soneto, voltando, é uma forma poética com 14 sílabas, 14 versos, normalmente decassílabos, que logo passou a aceitar principalmente o dodecassílabo, o mais famoso sendo a forma alexandrina. Um alexandrino castiço é um verso composto de 2 hemistíquios de 6 sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cesura, que significa separação ou corte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O alexandrino francês tem cesura obrigatória. O alexandrino espanhol tem cesura obrigatória, que permite a incorporação de sílabas depois da última da cesura. Jardim de bicho delicioso. Mas o que fica do soneto é essa primeira regrinha, 14 versos. Depois você vai começar a ver sonetos com versos de 7 sílabas, de 8 sílabas, enfim. O céu é o limite, você faz o que você quiser, principalmente depois que a turma lá de 1922 fez aquela bagunça em São Paulo. Mas se um determinado objeto textual, se um determinado poema é um soneto ou não, fica muito a critério de quem lê, sendo que eu acredito que até hoje a única regra que ninguém ousou desafiar de forma a ser levada a sério foi a dos 14 versos. Então nós temos o soneto de língua portuguesa. Vou abrir aqui um aleatoriamente. Acho que talvez a luz não permita. 4, 4, 3, 3. Ele é composto de
2 quartetos, que são estrofes com 4 versos, 2 tercetos, que são estrofes com 3 versos. Obrigatoriamente, o soneto italiano é assim, o soneto português é assim, o que não me impede de escrever em língua portuguesa, o que se chama soneto inglês. O que é o soneto inglês? Ele vai ter 3 quartetos e não 2 quartetos, e 3 vezes 4, 12. Ele vai terminar com um dístico. É a forma utilizada pelo William Shakespeare. Ao traduzir um soneto inglês, convém talvez você traduzir esse soneto mantendo o esquema de 3 quartetos e um dístico. Mas aí a gente entra num outro problema, numa outra série que eu vou ficar bem longe dela, porque é muito mais polêmica, que talvez cause as maiores discussões, que é a da tradução. Não vou entrar nisso. Falando de soneto italiano, que é praticado majoritariamente em língua portuguesa também. Você vai ter então 2 quartetos, 2 estrofes com 4 versos, em que normalmente o esquema de rimas permite 2 terminações. Então se chama A e B. Então você vai ter versos normalmente AB, AB ou ABBA, ou seja, o primeiro e o último verso do quarteto rimam entre si, os dois do meio rimam entre si. Esse é o ABBA. Ou quando é AB, AB, a rima está intercalada, que é o caso aqui de praticamente todos do Camões. Docemente concertados, namorados, sente. Quase praticamente todos os sonetos do Camões vão ser assim, ou AB, AB ou ABBA. Esse aqui é um ABBA. Ó, docemente, A. Concertados, B. Namorados, B. Sente, A. Avivente, A. Delicados, B. Magoados, B. Ausente, A. Todos os sonetos do Camões ou vão ser AB, AB ou vão ser BBA nesse sentido. O primeiro que a gente leu ontem era AB, BA. E se procurar aqui os ABAB, a gente encontra. Ao vivaço. Eu nunca tinha parado para fazer essa comparação no caso específico do Camões, e a gente lê muitas vezes de uma forma desatenta quanto a esses aspectos mais básicos. Eu não estou encontrando aqui nenhum soneto em que o esquema de rimas dos quartetos seja ABAB. Então eu posso ter demonstrado uma brutal ignorância para vocês, mas é porque realmente eu nunca li prestando atenção nesse detalhe. Serei perdoado, espero que. E, em geral, você vai ver nos tercetos uma variação dessas rimas, dessas terminações. Você não vai ver mais a rima A nem a B, mas vai entrar pelo menos 2 novas terminações, às vezes 3, às vezes até mais. Por exemplo, desse do de hoje, honesto, rigorosa, arte. Gesto, milagrosa, arte. De modo que nos tercetos a gente tem um esquema de rimas em que o primeiro terceto tem a mesma sequência da terceira. Então vamos chamar isso de CDE, CDE. O esquema de rimas desse soneto aqui que a gente leu hoje então é ABBA, ABBA, CDE, CDE. Estruturalmente isso é um soneto. Um verso decassílabo com rima A, decassílabo B, decassílabo B, decassílabo A, faz isso novamente, é o segundo quarteto, primeiro terceto, CDE, CDE, tudo em decassílabos. Você tem uma liberdade, que aí sim eu tenho certeza que o Camões pratica, nos padrões de rima dos tercetos, mas, como a gente conversou, eu estou lendo isso aqui, apesar de já ter lido tudo, nunca tinha prestado atenção nesse aspecto, não tinha tentado fazer uma leitura estatística de Camões. E se já vi alguém fazer uma leitura estatística, se já li em alguma compilação uma explicação sobre isso, ignorei porque não era o mais importante para mim até esse momento. E só estou falando sobre isso para aqueles que, porventura, não saibam dessas coisas. E como dito, pretendemos, ao fim de um breve período, vou mandar mais um áudio aqui para o Telegram. Como dito, pretendemos ao fim de um breve período
sermos mais habilidosos aqui na construção do nosso conteúdo, mas também nos aprofundarmos mais em outros aspectos do poema que não especificamente os aspectos de construção, técnicos, métricos, etc. Abordamos de uma forma que me pareceu bastante satisfatória o aspecto temático do soneto de hoje. É um soneto bastante protocolar que a gente vai poder tomar no futuro, quando virmos os outros, para efeitos de comparação. Mas por hora não temos muito mais não temos mais muito para onde avançar aqui. Um único fato que eu posso lembrar aqui também é um fato curiosamente histórico. Esse soneto ele inaugura um negócio interessante. Ele inaugura no sentido de que não tivesse sido feito antes, mas estamos vendo aqui, né, pela primeira vez nessa nossa série. É um soneto que dialoga. Ele conversa com um soneto do Petrarca. Eu tenho aqui. A primeira estrofe: eu cantarei de amor tão docemente, por uns termos em si tão concertados, que 2000 acidentes namorados faça sentir ao peito que não sente ele correndo. Não é assim, tá? O modelo petrarquista que os Camões pegou diz assim: eu canterei d'amor sì novamente, ch'al duro fianco di mille sospiri, trarei per forza mille alti desiri, accenderei nella gelata mente. Perdão pelo italiano de Tabarel, como diria um amigo João Filho, referindo-se a outros idiomas em outra ocasião. Mas eu lembrei do termo agora que quis usar. Perdão pelo italiano de Tabarel. Nesse outro soneto do Petrarca, o soneto não desenvolve do modo como o Camões desenvolveu esse, então não se trata de um plágio, é uma citação realmente e um tributo, uma homenagem de admirador. Muito bem, tendo passado por tudo isso, eu recomendo que aqueles que se interessarem estudem a história do soneto, busquem, nem que seja um sitezinho mais pilantra de internet, não precisa comprar livro para isso, para conhecer o básico, sobre a história do soneto, sobre como ele foi desenvolvido na Itália, como ele deriva da tradição é um misto de uma tradição de poesia e música, tá? E canto realmente, que havia especificamente nas cortes europeias. A poesia era vista muito como entretenimento, realmente, principalmente para pessoas de posses ou para nobres. A poesia era praticada por, essencialmente, músicos e era muito pensada para ser cantada nesse momento. Nesse momento histórico que a gente está falando, a intenção da poesia era ser cantada. Então a distinção entre poesia e letra de música não está tão clara para as pessoas que viram esses poemas vir à luz inicialmente, quanto está para nós. Uma distinção também que ganhou muito com a evolução da poesia, com o crescimento da poesia em todos os aspectos, porque a poesia tornou-se uma arte totalmente independente da música desde sempre, mas poderíamos dizer que poesia é aquilo que sobrevive sem a música, que é o caso absoluto desses sonetos de Camões, dos sonetos de Petrarca, não há dúvida nenhuma quanto a isso. Enquanto letra de música é aquilo que não sobrevive sem a melodia, a harmonia, o acompanhamento instrumental. Mas, de qualquer forma, mesmo sobrevivendo sem, esses textos foram pensados para possivelmente serem cantados acompanhando-se com instrumentos musicais para entretenimento realmente das pessoas. Eu acredito que a gente vai encerrar por aqui hoje. O próximo soneto é belíssimo, eu gosto muito dele, então amanhã já deve aparecer para vocês o conteúdo. Eu fico muito agradecido pela atenção de quem estiver assistindo esse vídeo, de quem estiver nos acompanhando no Telegram. E por hoje é isso mesmo. Se alguém tiver qualquer comentário, eu gostaria que pode buscar no Telegram. O canal do Telegram, para quem estiver vendo o vídeo antes de estar no canal, é t.me/IgorBarb. Igor Barb de Barbosa até o segundo B, tudo junto. Você buscar Igor Barbosa no Telegram, aparece também. Você pode me seguir no Instagram, onde eu tenho a conta Igor Barbosa Aquele, tudo junto, com 2 A, o A do Barbosa e o do Aquele são escritos, não é
craseado. Então é Igor Barbosa Aquele, tudo junto, tudo normalzinho. Onde quem quiser pode também me mandar algumas perguntas, alguns comentários, vou ficar muito feliz de receber. E esse fica aqui porque a gente vai ficar lendo nos próximos meses. Para terminar esse vídeo, mandei aqui no Telegram e vou ser mais um. Para terminar, tive que cortar porque eu falei uma bobagem. Ninguém nunca saberá qual bobagem eu falei, mas eu sei. Por último, eu queria agradecer aqui um presente que eu recebi do meu amigo Pedro Almendro, cara sensacional, amigo mesmo, gosto muito dele e admiro muito ele também pelas capacidades que ele tem. É um cara que quero passar muito tempo, muitos anos ainda acompanhando o que é que ele faça, porque vai ser muito interessante, vai ser muito bem feito. Ganhei dele esse presente legal aqui, ó, um CD do Naeno Rocha, cantor e compositor piauiense, por coincidência pai dele. Um CD muito legal, um encarte bem bonito aqui, bem bonitão mesmo. Foto do Naeno aí, o violão dele. Eu me enrolo com essa câmera porque a imagem aparece pro lado diferente do que eu faço as coisas. Então é isso. Venho esse apresentando aqui, queria terminar agradecendo ao Pedro, mandando um abração para ele e pro Naeno, cara que eu admiro também, um grande artista. Mas eu devia conhecer e valorizar. Um abraço para todos, boa noite e vamos conversando. Daqui a pouquinho, vocês que estão no grupo do Telegram vão receber a nossa folhinha de notas, né? O nosso PDF de notas e os links e o link do vídeo no YouTube, assim que eu concluir e fazer o upload, pelos motivos que vocês já estão sabendo. Um abração, boa noite, até mais.